Olá, sejam bem-vindos ao novo Hora do Trabalho. Estamos muito felizes de ter vocês de novo aqui conosco. Hoje o nosso tema é sucesso no empreendedorismo feminino. E as nossas convidadas, elas são, uma delas tem vários empregos, né? Passou por várias oportunidades, por várias ocasiões e hoje está em uma carreira de sucesso. E a outra desejou muito, muito, muito algo que ela vai contar pra gente que está chegando a hora da comemoração, não é isso, Ana? É isso aí, Janaína. Boa noite a todos. Não esqueçam, vamos pegar a caderneta, vamos pegar a caneta, vamos pegar o telefone para anotar aquelas dicas, né, Janaína? Dicas de ouro. Exatamente. Com mais um programa. E agora, casa nova, link novo, tudo novo. E olha, teremos novidades, tá? Nos próximos dias vamos divulgar algumas vagas de emprego da região ao vivo. Então, fiquem ligados que tem muita coisa boa por aí. Roda a vinheta, diretor. Feminino, Janaína. Estamos aqui, Eduarda e Olá. Débora. É um prazer ter vocês aqui. Obrigada. Obrigada. O prazer é nosso. Que bacana. Então, Ana, nós estamos aqui em dose dupla, né? Exatamente. Hoje com duas pessoas ilustríssimas. O sucesso veio em dobro. Isso é um bom sinal, né? Meninas, prestem atenção que o programa hoje promete, hein? Muitas dicas dessas meninas aqui que tem muito para contar, histórias belíssimas, não é isso, Ana? Exatamente. Vamos hoje saber um pouquinho delas. Esse sucesso, o que será esse sucesso? Nós escutamos sucesso... aqui, né, nos bastidores, e eu vou pedir a Débora, né, para dizer pra gente o que é o sucesso para você, Débora. Sucesso para mim é a pessoa em si. Muitas das vezes, quantas pessoas correm atrás do sucesso? Quantas pessoas gastam rios de dinheiro atrás do sucesso? Mas muitas das vezes, se você deparar para o espelho, você olhar para você, acreditar em você, e você ter fé em você, na sua capacidade. Sucesso é você ver aquilo, é como se estivesse você sonhar que você está dentro de uma casa, mas você não tem nem parede, nem telhado. Isso é sucesso, é você crer, você acreditar no seu potencial, você olhar para você e dizer assim, eu sou capaz. Ainda que venham as barreiras, as dificuldades, você acreditar em você e não desistir. Pessoal, nós não combinamos nada. E quem já nos acompanha sabe que muitas das coisas que a Débora acabou de falar tem que a gente fala também, né, Ana? Com certeza, é verdade. Confiança, acreditar que você é capaz. E olha, não tem nada combinado, né? Apenas o tema do programa que nós combinamos e convidamos. E aí a gente vem falar sobre isso, confiança. Isso mesmo. E agora eu vou pedir para a gente complementar esse assunto e a Eduarda Andrade vai falar pra gente um pouquinho a respeito dos desafios que você enfrentou para ter o sucesso que hoje você tem, mas você vai contar depois do sucesso. Tá, okay. Agora é só os desafios. Só os desafios. Ainda enfrento desafios. Bom, quando eu terminei o ensino médio, em 2011, eu ainda não sabia ao certo o que eu queria, porque a gente cresce com aquela frase, as pessoas ensinam a gente, o que você vai ser quando crescer? As pessoas perguntam isso pra gente, aí a gente fala, você é astronauta, eu vou ser estilista, você é advogada, você é médico. Aí quando você termina o ensino médio, chega aquele momento assim, uau, chegou um momento, o que eu vou fazer? Eu já cresci, já chegou o momento, eu não sei o que eu vou fazer. Então, assim, uma vida de indecisões, você fazer uma escolha muito nova, né, aos 18 anos de idade. Então, eu procurei emprego e realmente é muito difícil você entrar no mercado de trabalho sem ter a devida experiência e terminar o ensino médio.
Quem me abraçou aqui em Macaé foi a Brasil Center, aos 18 anos de idade. Alguma pessoas já ouviu falar do Brasil Center? Então, famosa Brasil Center. Trabalhei na Brasil Center, logo que eu terminei o ensino médio. Na Brasil Center eu aprendi o código de vestimenta, as roupas que eu deveria me comportar, né? Eu deveria usar. Aprendi a ser uma pessoa pontual, tinha que chegar meia hora com antecedência, porque senão eles descontavam do nosso pagamento, a gente tinha que fazer o login lá, enfim. E eu trabalhei lá durante 11 meses e alguns dias. E eu fiquei um pouco indignada, porque todo mês vinha o contra-cheque, na época o salário mínimo era R$622. Você gravou? Eu guardei o meu contra-cheque da Brasil Center. A gente nunca esquece. Eu guardei o meu contra-cheque, ele tá guardado. Falei, um dia eu vou mostrar esse contra-cheque, porque eu chorei com aquele contra-cheque. Uma tristeza muito grande, porque quando chegou o final do mês, veio 453, ou foi assim, uns quebradinhos, desconto disso, daquilo. Falei, gente, eu trabalhei o mês todo pra isso. Eu fiquei muito triste, fiquei indignada com aquele salário. Aí todos os meses era aquele valor. Né, assim, às vezes vinha um pouco mais, um pouco menos. E eu conversei com algumas pessoas, aí falaram assim, Eduarda, eu ainda decidindo qual faculdade eu iria fazer e esperando sair o resultado do Enem, né? Você poderia ser corretora de imóveis, você fala bem, isso é legal, o mercado imobiliário está aquecido, não precisa fazer o curso do Cresce, enfim, você vai conseguir trabalhar em alguma imobiliária. Eu falei, pra já pedi demissão, já entrei em 2 imobiliárias e já comecei a trabalhar nas imobiliárias. Então, vamos pensar aqui em perfil comportamental, né? Pela fala dela, a gente já percebe o quê? Medo nenhum de arriscar. Exato. Né? Você vai de cabeça. Já vi que ia dar certo e fui. E vendi alguns apartamentos, alguns terrenos. Mas realmente eu era muito nova para alguém confiar um dinheiro que guardou, né, durante muito tempo em uma pessoa de 18 anos de idade. Mesmo que eu falasse bem, eu soubesse do empreendimento, eu tive que fazer parceria com corretoras de imóveis mais velhas. Então eu captava os clientes e passava para as minhas amigas mais velhas que já não conseguiam vender. Falava, olha, isso aqui tem potencial para venda, para compra, vai comprar. E comprava e a gente dividia as comissões. Assim eu conseguia vender, porque ninguém queria fechar negócio comigo, eu era muito nova. Vamos lá, olha 18 anos. 18 anos. Janaína. Gente, preste atenção em uma coisa aqui. Vamos parar, né? Pausa pra gente prestar atenção em uma coisa. 18 anos, né? Vendendo. Praticamente, pelo que você está me contando casa aqui, e apartamento. Você ainda conseguia vender melhor do que corretores antigos, né? Sim. Porque você já tinha essa habilidade. Então, eu estudava os concorrentes e estudava bem a planta, eu sabia tudo da planta, como era, se era concreto armado, se não era, porque quando o cliente vinha com as dúvidas, eu já sabia. Entendeu? Então, o que a gente costuma falar sempre, a questão não é a situação, né, que as pessoas costumam colocar. Um tempo atrás a gente estava vivendo isso, né? Era pandemia, não consigo oportunidade por causa de pandemia, não consigo oportunidade por causa de crise. Sempre tem as desculpas. E a nossa fala sempre é a mesma, né, Ana? Não existe desculpa, existe o que você vai fazer, ou seja, a sua ação, a maneira de que você vai buscar. E você está dando aqui uma dica importantíssima, né? E orientação mostrando o quê? Se você quer, você faz. Você largou algo que não te agradou, né? Primeira oportunidade. Eu fiquei super feliz. Falei, gente, tava ganhando 400 e pouco, agora vendi um apartamento. Mesmo saiu vendendo, sim, né? E olha só, por que você vendia somente com 18 anos? Porque você estudava. Que a gente sempre fala aqui, né, Qual é a Janaína? frase? Qual é a frase, Ana? Você lembra? Exatamente. Mas embora eu tivesse conhecimento e soubesse vender muito bem, as pessoas não confiavam um dinheirão em uma pessoa de 18 anos. Eu precisava ter cabelos brancos, eu precisava ter mais experiência. Eu tinha 18 anos. Mas foi a experiência que você viveu. Mas eu enxerguei isso, eu enxerguei o problema e falei, preciso fazer uma parceria urgente com pessoas mais velhas. Aí eu fiz parceria com 2 amigas, porque ela queria vender, então eu precisava confiar na pessoa que ela realmente iria me dar a minha parte, né? Eu que consegui captar o cliente, enfim. Aí nessa, de eu entrar nesse ramo imobiliário, eu gostei muito da engenharia civil.
Eu passei, sim, para o Enem, passei para estudar no fundão, mas não tinha condições financeiras para poder morar em outra cidade. Minha tia estava com câncer, não poderia me assumir no Rio. Falei, poxa, eu já coloquei... Depois que você faz o Enem, você só tem uma única oportunidade para você se candidatar a uma determinada vaga. Não tinha como eu voltar atrás. O que me sobrava era a pontuação do Enem e fazer um FIES. Aí eu entrei na faculdade de Engenharia Civil, né, na Estácio, enfim, fazia lá. E fiz até quase o 7º período, engravidei da Sara, minha filha. Aí que começou outra história na minha vida, uma outra Outros página. desafios. Sim, era uma gravidez de risco, minha pressão aumentou muito, eu gostava muito de engenharia civil, mas não gostava de nutrição, me alimentava super mal, alimentos totalmente industrializados, ultraprocessados. Eu engordei muito na minha gravidez, engordei 35 Calma quilos. aí, não vai entrar na outra etapa ainda, tá? Tá ok. Dá uma pausa aí. Então, Mas você nessa começou fase... a fazer engenharia, parou por conta da gravidez. Sim, mas Não eu concluiu. trabalhei no Brisa do Vale, que é uma obra muito grande aqui em Macaé, no Imburo. Ainda como corretora? Eu era corretora e conciliava, estudando... estudando engenharia civil, consegui um emprego já no primeiro período por conta das minhas notas na faculdade. Já no primeiro período já consegui emprego. Aí trabalhei como estagiária de engenharia civil, aí o salário era de estagiária, né? Era 1.000 e pouco na época, que era bem legal, era como se fosse 2 salários mínimos. Aí trabalhava no Imburo, saía de casa 4 da manhã, tinha que alisar meu cabelo, que meu cabelo é cacheado, eu realmente tinha que alisar meu cabelo. Acordava 4 da manhã, alisava o cabelo, chegava no Imburo 5:30 da manhã, tomava café da manhã com todo mundo das empreiteiras e botava meu capacetezinho e ia trabalhar com a minha prancheta. Toda feliz. Calculadora, sim, treina. Eu nasci pra isso. Nossa. Eu vivi aquela fase, aquele momento. Ana, não quer falar nada com a Débora? Não, bota a Débora para falar um pouquinho. Ainda bem, Janaína, que você deu uma brecha, né? Ela reclama porque eu não paro de falar. Não paro de falar. Mas, Débora, fala pra gente Sim. um pouquinho. Quem é Débora? Como começou? E se está com sucesso hoje, que a gente já sabe, tem muitas novidades por aí, né, Débora? Muitas novidades. Muitas Muitas novidades. Mas como Débora começou? Tudo começou. Segura aí um pouquinho. Aproveitar pra mim editar isso aí. Charlene, abre a portala pra mim, por favor. Recebe a menina do que vai ficar guardando de fora, por gentileza. Segura aí, Débora, que eu vou colocar a câmera em você. Aí já tá. Só uma coisa. Pode. 3, 2, 1. Sabe a pergunta, né, Débora? Débora? Quem é Débora Alves? Isso. Vamos começar. Então vamos lá? Vamos. Fazer a pergunta, pode responder. Então, falar da gente mesmo é muito difícil. Falar do outro é sempre muito fácil, você falar do outro, mas quando a gente vai falar de nós mesmos é muito difícil. Então, falar de mim, um pouquinho da minha história, é assim, mesmo, é emocionante, né? É difícil para mim também. E, assim, Débora Alves começou... Vamos pular a parte, né, da adolescência, aquela questão toda. Eu fui uma menina que sofri muito bullying, aquela questão toda, mas consegui alcançar um objetivo, um sonho que eu sempre quis ter. E encerrando essa etapa, aí veio a parte de filhos. Então, hoje eu sou Débora Alves, sou cabeleireira, sou mãe, né, sou esposa. E tudo foi pelos meus filhos. No início, quando o meu filho nasceu, eu entendi que assim, é meu filho, não é da minha mãe, não é da minha avó, é meu. Então, eu teria que assumi-lo, eu teria que fazer tudo o que eu podia por ele. Aí, assim que ele nasceu, com 2 anos, veio a gravidez da Isabelle. Então, foi assim, tudo muito difícil para mim. E quando o Felipe completou 4 anos e meio, aí veio a separação. E foi uma separação muito difícil para mim. E a gente, por exemplo, quando a gente entra nessa fase de mãe, de separação, acho que na separação, acho que a maioria das mulheres sempre ouve, né? O parceiro falar, você não vai conseguir sem mim, né? E eu trabalhava, né? Como eu era diarista,
E continuei trabalhando após a separação, que era a única, né, maneira de eu conseguir a minha renda. E sempre cuidei da casa dos outros como se fosse a minha casa. Sempre tive carinho com os filhos dos outros como se fossem os meus. Então isso me ajudou muito na caminhada a me tornar a pessoa que eu sou hoje. Passar por essas famílias, passar por tudo isso. E engraçado que eu nunca tirei férias. Como melhor diarista, então foram 17 anos trabalhando direto, sem férias. Sempre tive medo de deixar os meus filhos, até mesmo com a minha mãe. Então, muito preocupada, porque ela já tinha, né, as dificuldades dela. Também trabalhava como empregada doméstica, então eu sempre tive muito medo. Então, eu sempre trabalhei em casa, eu sempre pedi a Deus, Senhor, me deixa entrar permita que eu entre numa casa que chega tempo de férias ou ficar doente, eu consegui levar os meus filhos. E assim Deus foi fazendo. E fui levando eles e tal. Só que chegou um momento que eu olhei e falei assim, Senhor, agradeço ao Senhor por essa profissão. É uma profissão digna, é uma profissão assim. Eu acho que tanto para a gente que entra na casa dessas pessoas e tanto para essas pessoas que abrem o seu coração, a sua vida, a sua casa também para a gente. Então tem que ter sim uma certa confiança, um certo vínculo, e existe isso. Minha mãe, ela trabalhou numa casa, ela serviu essa casa por 20 anos e hoje ela tem essa amizade deles até hoje. Eu trabalhei numa casa que eu fiquei, há mais tempo que eu fiquei, foi 7 anos, eu fui babá da Letícia e da Luísa, e é uma história linda que a gente tem. E alguns meses atrás até precisei, né, fui levar uma mensagem na igreja e aí precisou fazer um testemunho. E pedi a ela se ela podia gravar, né, o período que eu passei com ela. Eu achei tão lindo. E eu me emocionei muito. Um dia, se eu tiver a oportunidade de voltar aqui, quem sabe, né, vocês possam dar esse testemunho. Só que a gente passa por coisas na vida da gente que a gente fica assim, na nossa adolescência, na nossa caminhada. Senhor, por quê? E eu ficava me questionando, Senhor, porque eu trabalho tanto, porque tanta luta, porque agora eu me sinto só e eu criei meus filhos sozinha, sou PAN, né? Pai e mãe. E eu assim, eu não digo isso assim com orgulho, que eu sou melhor. Nada, não sou melhor que ninguém. Sou igual a todas, né? Mas assim, eu fico feliz porque até que o Senhor me ajudou. Eu tinha medo, sempre falava assim, Senhor, não permita que eu morra sem os meus filhos crescerem. Agora já tão grande, eu falo, Senhor, não permita que eu morra sem ver eles casando. E eles ficam assim. E assim vai evoluindo. Aí, resumindo, queria mudar de profissão, queria algo melhor para os meus filhos. Mas nunca imaginei que a profissão como cabeleireira seria assim uma coisa que seria isso tudo que está acontecendo na minha vida hoje. Aí eu fiz o curso. E foi muito difícil concluir esse curso, pensa, com 2 crianças pequenas, trabalhando em casa de família, que é um trabalho que é árduo, é cansativo, chega no final do dia, você já está tão cansado, com 2 bebês. Então eu chorava, dava vontade de desistir. Só que tudo que eu comecei, eu tive que parar. Eu comecei fazendo um cursinho de inglês, parei, comecei fazendo outra coisa, parei. Mas engraçado que a gente fica tão preocupado com as outras coisas, mas quando Deus ele vê além. Então quando você está fazendo algo que não te permita parar, queridos, queridas, não parem. Porque Deus tem propósito. Esse é o sinal, né? Segue. E eu fui, e foi o único que eu concluí, e é o que me dá esse respaldo, essa questão de hoje, né? Dizer que hoje eu posso dizer que hoje, assim, hoje, esse ano que eu comecei, botei dentro de mim, não, peraí, eu sou assim, e sim, eu sou uma empreendedora. Eu coloquei isso no meu coração. E um amigo me falou assim, amiga, você precisa sair dessa caixinha. E aquilo ficou guardado dentro de mim. E hoje, aí eu decidi ir para um salão, uma sociedade. E como a maioria da sociedade, essa sociedade, ela se desfez. E ali eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Eu comecei com essa profissão, comecei me apaixonando, como sou apaixonada até hoje pela profissão. E eu falei assim, Senhor, como eu vou manter esse negócio agora sozinha? Porque ela decidiu sair da sociedade. Ela saiu e teve que levar tudo. Então, eu tive que começar do zero. Você imagina, você sendo cabeleireira, você deparar no seu espaço, você não vê que ali não tem mais nada, que você teria que começar do 000. E eu pagava 2 aluguéis, 2 filhos. E eu falei assim, Senhor, e agora? Porque tudo que eu pude, todo o meu pequeno empreendimento, tudo que eu juntei, eu postei nessa sociedade. E agora ela se desfez. Aí eu fui no livro de Jó. Jó, ele foi um homem segundo o coração de Deus. E trabalhar com a fé é uma coisa muito linda. E eu trabalho com a fé até hoje. A sua fé ela pode ser do tamanho de um grãozinho de areia.
Mas esse grãozinho, Deus faz, meu Deus, coisas grandes, coisas maravilhosas. Que é o que eu estou vivendo hoje e continuo vivendo e colocando essa fé. E hoje eu fui para esse espaço maior, né? Estou gostando muito. Calma aí. Espaço maior? Você parou dizendo que não tinha nada. Você estava zerada. Agora já está indo pro espaço maior. Aí já fui para esse espaço maior. Ah, gente, voltando lá, gente. Deixa eu voltar um pouquinho. A sociedade não sabia o que Encerrando essa sociedade. Escuta, gente. Bem, eu pulei a parte árdua, né? Vamos dizer assim. E essa parte foi muito árdua, gente. Um ano. Foi um ano que Deus foi... A clientela foi crescendo. Vamos voltar mais um pouquinho. Quando eu vi o salão vazio, eu tenho que começar do zero, sem pegar empréstimo, sem nada. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu não tenho de onde tirar. O que eu vou fazer? Aí veio uma cliente minha, que era a doutora Ellen, do postinho do próximo, né, na minha casa, e eu atendi ela toda semana. E ela falou assim, Débora, eu quero fazer uma escova. Aí eu, meu Deus, e agora que eu não tenho nada? Gente, acredite se quiser. Peguei o espelho, meu shampoo, meu condicionador, peguei um banco que eu tinha e ali tudo começou. Então, às vezes, começa da onde você menos espera. Sim. E ali foi indo, e foi indo. Passei por muitas lutas, as pessoas passavam, as pessoas riam. As pessoas falavam que aquele lugar ali era um botequim, parecia um botequim. Porque era muito simples. Ela levou tudo, tirou porta, tirou tudo. Eu tive que realmente começar do zero, sem ar, sem nada, do zero mesmo. E ali foi, com muito choro, muito árduo e sempre provação. Um belo dia eu estava, né? Eu já tinha comprado já tinha um sofazinho, já tinha comprado uma cadeira. Meu material, essas coisas, já tinha começado com algumas coisas. E alguns representantes começaram a confiar um pouquinho em mim, deixar um produtinho ali, outro produtinho aqui. Aí tá. Eu decidi, era Dia dos Pais. Aí eu falei assim, tem um trocadinho aqui. Aí vamos para Campos, vamos visitar o meu pai. E decidimos, aí fomos. E Deus, ele trabalha, ele nos prova nessa caminhada. Quando a gente estava indo para Campos, passamos por um andarilho. E ele estava com a perna muito inchada. E eu falei assim, com o meu esposo, meu ex, na verdade, né? Eu falei assim, a gente poderia dar uma carona àquele homem. Olha a situação dele. E ele falou assim, você está louca? Aquele dali é um andarilho. A gente não pode dar, a gente está com 2 crianças dentro do carro. Não existe isso. Aí eu, tá bom, ok. O carro dele nunca tinha dado problema algum. Quando passamos o pedágio, a ventoinha do carro começa a aumentar. Ficamos ali um tempo. Aí até que a polícia rodoviária parou e falou, olha, vocês só têm mais 15, 20, no máximo 20 minutos que a gente vai ter que rebocar esse carro. Gente, esse andarilho, ele se chama Sou Joel. Foi até bom lembrar e aproveitar e contar essa história. Olha. Porque eu falo com Deus há muitos anos, Senhor, eu queria muito revê-lo novamente. Mas eu não sei se Sou Joel, ele era um homem humano ou ele um homem celestial. Porque quando ele encostou no carro, ele ligou o carro funcionou normalmente. A ventoinha do carro estava perfeita. Aí é pra gente dar uma carona. Aí o cara, você tá louca? A pessoa deve falar, você vai botar esse homem dentro desse carro com essas 2 crianças? Eu falei assim, é pra dar. Mas foi muito além disso. E ele pegou, colocamos ele no carro, ajudamos ele com a perna, aquela coisa, as crianças reclamando, o cheiro. Gente, eu não sentia nada de toda a minha vida. Eu queria sentir essa sensação. Porque foi a sensação de eu sentir mais paz. Sabe a sensação de que tudo poderia bater em você e você tinha certeza que você não seria atingido? Foi esse período. E ele falava assim, em muitas portas eu bati, mas poucas se abriram até para me dar um copo de água. Por isso que eu digo que eu não sei se ele era um homem daqui dessa terra ou era um anjo do céu me fazendo o teste. E ali eu fui falando com ele, pedi ele o documento, ele me deu o documento, por isso eu gravei o nome dele até hoje. Eu sou Joel, e ele estava indo para Ilhéus. Já estava andando há muito tempo, vindo de Brasília. E ele falou que estava querendo ir para a Bahia, Ilhéus, porque ele precisava ver a mãe dele antes de falecer. Mas ali ele dormiu. Aí dei água, algumas lanches das crianças que estavam, e ele dormiu. Quando chegou na rodoviária, eu falei bem assim, e agora? Como é que vão tirar ele e deixar ele aqui? Aí eu falei assim, para aqui na rodoviária e vamos perguntar quanto que fica a passagem. Na época, que isso já tem, acho que uns 6, 8 anos. 8 anos assim, né?
Aí eu falei assim, para aqui na rodoviária para poder ver. Gente, a passagem acho que era 100 e pouco na época. Aí eu fui, vamos lá no banco, saber o quanto que eu tenho. Era justamente o que eu tinha. Eu não tinha R$1 a mais, nem R$1 a menos. Aí saquei aquele dinheiro e falei, vamos. Aí o meu ex-parceiro falou assim para mim, você tá doida? E se a gente precisar de um dinheiro, alguma coisa? Eu falei, a gente está indo para casa de familiares. Vamos deixar esse homem andar mais por quanto tempo? Não é verdade? A gente está indo para casa de família, a gente vai ter o nosso banho, nossa comida e ele. Aí tá, era Dia dos Pais, desci lá, fui no guichê e falei assim com o rapaz. Olha, eu já estava muito emocionada, porque eu queria muito ter dinheiro para o almoço, eu queria ter dinheiro para o banho, eu queria ter dinheiro para tudo e eu não tinha, só tinha menos só para passagem mesmo. E eu falei assim, olha, eu estou comprando essa passagem. Aí a gente conseguimos colocar ele no banquinho sentado e eu falei para o homem, o senhor pode sair daí um pouquinho, dar uma olhadinha? Ele olhou, falou assim, aquele lá é o senhor Joel, ele é um andarilho. Eu contei a história, como tudo que aconteceu, eu estava muito emocionada. Eu falei, eu queria oferecer para ele ao menos um banho e um almoço, mas eu não tenho mais dinheiro para poder fazer isso, nem R$1. Aí ele falou assim, a senhora pode acreditar em mim? Eu falei assim, sim. O almoço e o banho fica por minha conta. E eu ali agradeci a ele. Aí eu peguei, ele falou assim, a senhora deixa o documento, a passagem dele aqui comigo, porque ele estava muito sonolento, ele estava muito cansado. E foi uma luta tirar ele do carro por conta da perna, né? Aí eu peguei e ele falou, deixa aqui comigo que na hora ele vai, eu vou chamá-lo para o banho, para o almoço, ele vai embarcar nesse ônibus, minha senhora. Eu falei assim, então tá bom, eu vou confiar em você. E fui lá, aí eu estava com a camisetinha, eu abaixei assim, né, na cadeira assim, porque ele não tinha condições mais de levantar, e eu falei assim, seu Joel, hoje é Dia dos Pais. Eu não tenho nada para poder levar mais para o meu pai, mas eu estou tão feliz, sabe por quê, seu Joel? E ele não falava nada. Eu estou feliz porque eu vou poder presentear o Senhor. A sua caminhada vai terminar por aqui, porque daqui a algumas horas o Senhor vai estar em Léo. Aqui está a sua passagem, mas eu sou sua passagem, o documento vai ficar com aquele rapaz lá, ele deu com a mão. Aí eu abracei, porque eu senti muita paz com ele. E quando eu abracei o São Joel, a lágrima de São Joel escorreu das minhas costas. E eu vi que ali era a gratidão. E, gente, dali para frente, em 1 ano, o salão já estava com porta de vidro, cadeira, balcão, ar-condicionado, rebaixado. E tudo mais. Olha que lindo. E Deus, ele é maravilhoso. A gente tem que ter realmente fé no nosso Deus. É o que eu digo, a fé é você fechar os olhos, você tá num buraco e você fechar os olhos e você vê você em meio à luz. E Deus, ele faz coisas tremendas na sua vida. Hoje eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou como profissional. Eu sou cheia de defeitos, porque não existe ninguém perfeito. Queria ser perfeita, porque se eu fosse perfeita, eu estaria no céu. Seria maravilhoso. Mas eu procuro dar o meu melhor, né? E a gente está falando, né, sobre o sucesso. E como eu iniciei falando com vocês, o sucesso é isso. Sucesso é você se sentir bem, você se sentir feliz, é você se sentir amada. Sucesso é você chegar na sua casa e você ver o sorriso dos seus filhos, a gratidão da sua mãe, do seu pai. Isso é sucesso. Porque hoje a gente está vivendo em um mundo que está tudo tão tenebroso, tudo tão dolorido. As pessoas estão correndo tanto atrás, estão indo atrás. O sucesso, ele é bom. Olha, se você conquistar toda a riqueza desse mundo e você perder sua família, você não é uma pessoa de sucesso. É verdade, Débora. E o que ocorre com isso que você está falando é sucesso. O que você está falando, o trabalho, é o que a gente passa para o outro. É isso. Quando a gente chega numa empresa, né, Janaína, com um abraço, com um aperto de mão, com a mensagem 11 horas da noite no domingo, igual eu recebi ontem. Isso. E você tá ali e eu falo para minha mãe, como eu não vou responder? É isso. Esse é o sucesso, é Esse você é o passar o que sucesso. você tem, É o que isso. você acredita naquele momento para ajudar um colaborador, É para ajudar isso. alguém que precisa. Alguém que precisa. É isso aí. Isso que E vale a pena. Tá dentro da gente, do que a gente acredita, como você falou, né? É isso aí. Você quando ter a certeza você- daquilo ali. Isso, E e as você coisas- pode descansar, porque, tipo assim, Deus está me levando ele, aos pouquinhos, de degrau a degrau, então, tudo que você vai passando, aí você fala assim, nossa, eu passei por tudo isso, eu precisava, porque se eu não passasse por isso, Senhor, eu não conseguiria, sabe, chegar onde eu cheguei, da forma que eu cheguei, com o entendimento que eu cheguei.
Então, a gente está falando sobre questão de emprego, muitos estão correndo atrás de empregos, né? E é necessário o emprego, porque sem ele a gente não consegue só viver, comer, Então, não é verdade? sustenta. Mas o primordial de tudo isso é a fé. A gente tem que crer em algo além. A gente tem que se pegar em algo superior a tudo isso. Porque se você não se pegar em algo superior, para que você consiga focar no seu trabalho, focar nos seus sonhos, você tem que acreditar em algo além, para você poder seguir a sua caminhada e você poder se entregar sem medo. Porque quando você tem fé, quando você crê em alguém, você se entrega sem medo. Então, se você está estudando e tem um sonho de ser médico, você não tem condições para isso, crer. Crer que você vai ser. Isso Crer que você vai chegar. Eu aos meus 10 anos, foi de muita luta, muito bullying. Eu, devido a ser muito alta, muito magra. Então, sempre me coloquei como a mais feia de todas. E um belo dia decidi sair na rua. Olha só, uma luz, eu via tudo escuro e veio uma luz. E um cara me olhou e falou, você é tão linda, você é o que eu precisava. Olha só, gente. Então, o que o outro te vê de uma certa forma, se alguém falar para você, você não é capaz, você não é ninguém, você é aquilo para aquela pessoa, mas para uma multidão que está lá fora, te olha totalmente diferente. Então, é nisso que a gente tem que se apegar, né? E aí vem o sucesso, aí vem o emprego, aí vem as oportunidades e vem tudo. Verdade. E é um segmento, né, Janaína, que a gente sempre fala. É muito importante. Isso, autoestima. O autoconhecimento. Tudo isso você aprende para você conquistar e conseguir o que você quer. É isso aí. O quanto que a Débora é destemida, né? Olha Porque só. você não tem medo de nada, agarra, vai. E quem não pegou a história do início, depois pega, volta um pouquinho, porque a história que ela contou aqui é uma história linda de uma pessoa que teve um sonho, fez um curso com dificuldade. Muita dificuldade. Iniciou o seu empreendimento, né? Como Isso. empreendedora em uma sociedade, como é comum para a maioria das pessoas, né, Ana? E uma coisa que infelizmente também acontece com muita frequência, não da forma que a gente gostaria, mas acontece, é essas sociedades que são desfeitas, né? Isso. E você ainda ficou do lado, né, mais prejudicado, vamos dizer assim, porque você ficou sem nada. E com toda essa história que eu não vou contar, vocês vão ouvir o que ela falou aqui, ela, em menos de um ano, já estava com o salão dela montado. Olha só. Pois é. E Isso é uma história Débora, de sucesso? com certeza. Né? E Débora, vamos lá. E hoje, com esse espaço, com esse tamanho, Débora hoje tem colaboradores? Hoje eu tenho colaboradores. Olha gente. só! Gente, uma Fala pra empreendedora que já gente, emprega. desses colaboradores. Hoje eu tenho colaboradores, né? Hoje eu posso dizer que é uma empresa que ela era uma empresa morta, mas hoje ela está viva. E agradeço a Deus também ao meu esposo, porque eu estou 5 anos, né? Nos casamos, tivemos sonho de nos casar, gente, foi lindo. Vestido de noiva e tudo mais, era o nosso sonho, o meu sonho, o sonho dele. E engraçado, tipo assim, os pais nunca pôde fazer para ele uma festa, nem que seja de um aninho, nunca pôde, né? Devido às dificuldades, e não foi diferente da minha vida, que eu também nunca tive, porque com muita dificuldade meus pais não puderam fazer isso para mim. Então, quando nós nos unimos, dar uma festa, vamos comemorar, né, a nossa união, porque realmente foi algo de Deus, assim, né? E quando a gente fala em união, a gente fala em dificuldades. Quando a gente fala em união, a gente fala em... A união, o casamento é um elo que a gente não pode colocar assim, o casamento ele é perfeito. Não. Perfeito foi o que Deus fez, formar a família. Isso é perfeição. Mas nós somos seres humanos, então duas mentes lidando em casa são duas mentes diferentes, duas cabeças diferentes, cada um pensa de uma coisa. Mas quando a gente começa a pegar os pontos positivos e colocar os negativos de lado, o positivo cresce. Quando você começa a bater só no negativo, você não consegue enxergar a pessoa que está do seu lado. E eu estava conversando com meu filho, nós fizemos uma reunião semana passada de família, e ele falou bem assim, mãe, família... Eu falo muito, gente. Família... Tenho tanto medo de falar, mas na hora que eu começo a falar, gente, só Deus. Quem E ele fala nervosa assim... quando chegou em Janaína? Pensa, meninas. E ele falou assim pra mim, que não me chamou muita atenção. Mãe, família, a gente não compra. Família se conquista. Porque todos que compraram a família se tornaram fracassados na vida familiar. Gente, olha só. E é verdade, ele tem 19 anos. Então aquilo ali me chamou muito a atenção. Então daí eu comecei a colocar assim, então, ou seja, que família é isso?
Se você, até para você para você não consegue chegar numa uma oportunidade de emprego quando vem. Você precisa procurar estar bem primeiro dentro do seu lar. Porque se o seu lar, se a sua base não estiver bem, até para lidar, para bater numa porta, ou quando uma oportunidade vem, você não está preparado psicologicamente ou mentalmente para aquilo. Verdade. Então, eu creio que o primeiro sucesso que a gente tem que ter e conquistar é difícil, gente. Eu digo isso, eu digo para mim, eu estou falando da minha vida, é difícil. É dentro do nosso círculo ali familiar. Esse é o sucesso, o primeiro sucesso. E ali você enfrenta os primeiros desafios, os primeiros, né, conflitos de opiniões, de tudo. Isso aí. E com isso a gente traz para dentro também, que é os conflitos que também vão ajudar para você gerir os seus colaboradores. Os colaboradores na minha Porque empresa. hoje você tem esse sucesso. Isso, A base foi boa. E tudo que eu passei de negatividade em salões grandes, do qual também trabalhei, né, como escovite e tudo mais, eu agradeço a Deus essa oportunidade também, mas eu falava assim, os pontos negativos. Quando eu tiver colaboradores, Senhor, eu quero agir diferente, eu quero ser diferente. E tenho me esforçado para isso, para ser diferente, né? E tudo começou lá no começo, porque quando a minha sócia ela falou assim para mim, Débora, eu estou tirando tudo porque eu estou indo embora, eu preciso ir embora. E eu falei assim para ela, sim, eu sei que você tá tudo bem, que você está tirando tudo, mas você vai ver a glória de Deus na minha vida. Então, quando você fala assim, ó, você vai ver a glória de Deus na minha vida, é uma palavra muito forte. Então, se a palavra é forte, se essa glória ela tem poder, você tem que se colocar, buscar um poder que você não vê e tentar estar de pé. É você sorrir no momento que você quer chorar. Mas é verdade. E você está ali, né? E quando passou esse 1 ano que ela retornou e ela me voltou e falou assim para mim, na porta do salão, Deus só permitiu ela voltar. Depois que o salão estava todo arrumadinho. Isso que eu ia te perguntar, queria saber. Isso! 1 ano depois que o salão estava todo arrumadinho, ela aparece para me pedir desculpa, me pedir perdão de novo. Tá E vendo? sabe o que eu disse para ela? Olha, eu já te perdoei, mas hoje eu tenho uma palavra para você. E ela olhou para mim assim, o quê? Eu falei assim, obrigado. Aí ela olhou para mim assim, o quê? Eu falei assim, obrigada. Sabe por que obrigada? Porque se você não tomasse essa decisão, eu não conseguiria chegar até aqui. Exatamente. Se você não tomasse essa decisão, foi árduo, mas por essa decisão que você tomou, hoje eu sou também o que sou. É o aprendizado. Então, muitas das vezes, a gente foca tanto, você errou comigo, você fez isso comigo, você fez aquilo comigo, isso é na casa, é no trabalho, é em todo lugar. Mas, gente, sempre é um aprendizado naquilo dali. Mas é verdade, e a gente aprende todos os dias. Todos os dias. E tenho certeza agora que a gente vai aprender mais ainda com a nossa nutricionista. Fala pra gente dessa parte. É isso aí. Porque, a zona de conforto, ela te limita. Isso. Né? Sair da zona de conforto, que foi o que aconteceu com ela, fez ela crescer, porque ela viu o potencial dela. Exatamente. Verdade. E fala pra gente então, Duda. Fala aí da nutricionista. Aquela fase lá da Brasil Center mudou, muita coisa aconteceu e agora você vai direto lá. Então, meu primeiro emprego foi na Brasil Center, entrei na faculdade de engenharia civil, trabalhei como engenheira civil, né, estagiária e corretora de imóveis. Depois, saí da Brisa do Vale, fui para outra obra chamada Quintas da Glória, que é próxima ao shopping, aqui em Macaé. Trabalhei na fundação, era responsável por uma das torres, Torre 5, enfim. E estava tudo dando muito certo e eu percebi que era só um sonho. E eu concluí aquele sonho se concretizou e eu falei, agora eu tenho que pular a outra fase. Só que quando isso acontece, você é um pouco julgado, porque a gente tem o direito de recomeçar, né? Às vezes a gente pensa assim, eu tenho que viver isso o resto da vida, porque as pessoas podem achar alguma coisa sobre mim. Mas eu falei, não, eu vou trancar a faculdade, esse ciclo vai se encerrar na minha vida. Porém, eu não falei. Eu falei que ia voltar para a faculdade, né? Que ia voltar para a faculdade de engenharia. E durante a gravidez, coisas foram mudando dentro de mim, algumas certezas foram mudando de lugar. E quando eu ouvi o primeiro choro da Sara, foi tudo totalmente diferente. Eu falei, não vou voltar
a trabalhar. Eu vou cuidar da minha filha. É um período. E nessa fase toda, como que ficou essa história da... Não, a nutrição, ela entra aí. Então, a nutrição, ela entra aí, porque eu não me cuidei na gestação. Sempre fui uma pessoa extremamente vaidosa. Muito vaidosa. Mas na gestação, eu não tive vontade alguma de me cuidar. Era cólica, azia, tudo difícil, aquela barriga grande, enfim. Eu não fui uma grávida para dar exemplo. Não fui. Eu fui um péssimo exemplo, inclusive eu uso o meu péssimo exemplo hoje no consultório para ninguém segui-lo. Isso que eu ia falar. Porque exemplo hoje te ajuda a consequência não foi boa, né? Tudo de errado que eu fiz fez com que eu fosse hoje uma nutricionista, porque o sobrepeso trouxe uma pré-diabetes, eu tive um câncer em 2018, porque a conta chegou, né? A conta sempre chega. Então, as certezas foram mudando de lugar, eu fui me dedicando à maternidade, eu falei, não vou voltar a trabalhar, o que eu vou fazer? Eu vou estudar em algo que eu goste, enquanto a minha filha tá mamando, enquanto eu levo minha filhinha para ir para a escola, eu vou estudar, vou fazer uma academia, vou fazer alguma coisa. Então, eu me dediquei à maternidade. Muitas pessoas olharam, olha, ela não faz nada, só quer saber de cuidar da filha, mas eu estava estudando, muito, estudando. Eu falei, em algum momento eu vou poder entrar no mercado de trabalho novamente. Terminei minha faculdade de nutrição, me formei em nutrição, consegui emagrecer fazendo reeducação alimentar e o meu foco hoje são mulheres, né? Fazer as mulheres voltarem a se enxergar, mulheres que perderam a autoestima, voltarem a recuperar essa autoestima, mulheres que engordaram em algum determinado momento da vida delas, elas se perderam no caminho e eu ajuda essas mulheres, né, a se reencontrarem, a emagrecerem, porque o emagrecimento ele traz autoestima, ele traz empoderamento. É impressionante, você perde uns 10 quilinhos, você já fica uou, né? Então isso é mágico, é tão mágico quanto o salão de beleza, que a mulher chega triste, meu cabelo, aí quando o cabelo fica pronto, eu estou linda, é a mesma coisa. Você pesar a paciente na balança, ela, eu emagreci 5 quilos, ela já sai de lá toda empoderada, isso é mágico, assim, isso é sensacional, essa experiência no consultório. Mas hoje eu tendo um consultório, mas quando eu me formei, eu falei, meu Deus, eu não tenho condições de comprar essa balança, eu não tenho condições hoje de pagar um aluguel, o que eu vou fazer? Porque isso é tão difícil, né? Eu passei no Enem, eu engravidei da Sara, enquanto a Sara era bebê, eu tentei o Enem várias vezes, fazer a prova do Enem. Aí na terceira tentativa passei no Enem e consegui a faculdade de graça, não paguei a faculdade. Bacana. Mas foi tentando, né, Enem, o Enem uma vez ao ano, né? Aí fiz o Enem, passei e consegui a faculdade. Consegui a faculdade de graça, graças a Deus, consegui. E eu estudei. Quando eu me formei, a minha realidade era diferente das outras pessoas que estudaram comigo. Tinha pessoas ali que os pais pagavam faculdade, tinha pessoas que o marido pagava. A minha realidade eu era bolsista. Então, quando eu terminei a faculdade, eu não tinha sobrando o dinheiro da mensalidade da faculdade. Eu não pagava a faculdade. Então, eu não tinha realmente R$1 sequer para investir. Porque aquela Eduarda empreendedora que vocês ouviram no início, que trabalhava, gente, eu me dediquei à maternidade. Maternidade já tá dando retorno. Eu falo, filha, pega o copo pra mamãe. Vai ali. Já tá dando retorno aos poucos. Mas o retorno é mamãe, eu te amo, mamãe, você tá linda. A educação e tudo que eu tô colocando na cabecinha dela, né? É um tempo, eu sei que é um momento, não é pra sempre. Então, eu realmente me dediquei à maternidade, eu não tinha de onde tirar dinheiro. Eu falei, eu vou fazer o meu melhor com o melhor que eu tenho. O computador eu já tenho e o conhecimento está todo dentro da minha cabeça. Comprei uma mala amarela de viagem, botava minha balança ali e meu computador ia atender delivery, nutricionista delivery. Melhor do que eu fazer uma dívida de um consultório que eu não posso pagar. Porque... Gente, só um minutinho, Duda. Olha a dica dessa menina. Se eu não tenho condições de pagar um aluguel, eu não vou chorar porque eu não posso trabalhar. Não é isso? Vamos arrumar uma solução para a questão. E a solução dela foi fazer o quê? Atender delivery, né?
precisa, eu vou até você. E os clientes amam isso, né? Não preciso sair de casa, eu recebo ali na hora que eu quero. Inclusive, quando eu comecei a atender no consultório, foi uma paciente minha, Flávia. Eu falei, Flávia, hoje não vai ter seu bolinho. Você levava bolinho? Ela fazia bolinho, sim. Às vezes eu levava o bolinho, a paciente falava, não, eu tô te esperando com aquele bolinho, fitness. Então eu falei, hoje não tem o bolinho. E Duda, com tudo isso, eu gostaria que você olhasse para nossa câmera. Que você desse uma dica de ouro para todos que estão lá ouvindo, que querem um dia, que estão com esses desafios, que eu sempre digo, né, Janaína? Dificuldades, meninas, nós não temos. Nós temos desafios. E estamos nos preparando para enfrentá-los. Então, eu queria que você desse uma dica de ouro de como elas podem chegar nesse momento, desses desafios que você enfrentou e aonde você chegou. A dica de ouro, a chave, já foi dada por ela aqui no podcast, que é a fé. A fé, você não precisa ter uma fé tão grande assim. Ela pode ser do tamanhinho de um grão de mostarda. Que ela vai ser capaz de remover montanhas de lugares. O que são montanhas? São problemas. Basta você ter fé. Você não precisa que ninguém tenha fé em você. Mas se você não acreditar em você mesma, se você não acreditar no seu potencial, quem irá acreditar em você? Então você não pode perder a fé em Deus e em você mesma. E tentar. Erre novamente. E erre mais uma vez, uma hora você vai acertar. O Thomas Edison, ele tentou mais de 1000 vezes, dizem, para fazer a lâmpada. Hoje nós temos aqui uma lâmpada. Foram muitas e muitas tentativas. Ninguém acerta de primeira, né? Ninguém acerta de primeira. São várias tentativas. Muitas tentativas. Muitas tentativas. E vamos a uma dica de ouro. A sua dica de ouro, ela aproveitou um pedaço da sua, mas também olhe para nossa câmera e diga, deixa aquela dica que vai fazer com que aquela pessoa que está hoje com medo, com desafios de enfrentar um empreendedorismo de sucesso, que faça ela amanhã levantar, agradecer e fazer algo. A minha dica, ela é uma dica pequena, mas ela é uma dica muito eficaz. Suporta o seu processo. Não importa o tamanho dele, porque é suportando o seu processo que você vai alcançar o seu propósito. Essa é a minha dica. Gente, que frase linda! Olha que maravilha. As meninas arrasam, né? Abrindo um parênteses, vocês sabiam que eu usei uma frase parecida na nutrição? Respeite o seu processo. Olha. Porque as mulheres têm mania de se comparar. Falo, respeite o seu processo, ele é singular e individual. Verdade. Né? É isso aí. E meninas, hoje, nem a gente vai falar para meninas, porque estamos no meio de mulheres. E o nosso programa Hora do Trabalho, ele está falando exatamente de quê? Do sucesso dentro do empreendedorismo. E aqui vocês tiveram 2 aulas excelentes, né? Primeiro, você vai sair linda e esbelta como você é. Mas se você deseja mudar, né? Você pode fazer um trabalho com a nossa Duda nutricionista e depois passar no salão de beleza, né? Para poder também melhorar ali o astral, mudar o visual, e aí a gente trabalha, né, os dois lados que deixa qualquer mulher empoderada. Sim. Não é verdade, Com gente? certeza. Exato. Perfeito, perfeito. Então, eu fico muito feliz com essa novidade. Alguma coisa, Ana? Claro, tá todo mundo aguardando, Janaína. Diretor, nossas vagas de emprego, né, Janaína? Hoje nós temos vagas e oportunidades. Chegou a hora do nosso quadro de vagas. Então, fiquem atentos, pois vamos falar sobre as vagas disponíveis em nossa região. Começando por Campos dos Goytacazes. Olha só. No total, são 363 vagas, 363 vagas. oportunidades na cidade. Destaco aqui 3 oportunidades, 2 vagas para auxiliar administrativo, ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses, tá, gente? Uma vaga para auxiliar de panificação masculino ou feminino com ensino médio incompleto, não precisa ter finalizado. Uma vaga para líder de hotelaria offshore, experiência mínima de 6 meses e ensino médio completo. Para saber mais sobre
cada uma dessas vagas, acesse o site da Prefeitura de Campos ou visite o espaço de oportunidade localizado no alto da rodoviária Roberto Silveira. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. E não se esqueça de levar um documento com foto e um currículo atualizado. Se você precisa de uma oportunidade de emprego, né, Ana? O que a gente faz? Pega o currículo e leva junto atualizado, tá? Não pode levar currículo desatualizado. Com telefone, por favor, tá, gente? Que funcione. Isso mesmo, Janaína. E temos as vagas em Macaé também, Janaína. Vamos lá. São mais de 120 vagas disponíveis. Separei aqui algumas delas. Anotem, não esqueçam o que precisam e a vaga que melhor enquadra o seu perfil, né, Janaína? Com certeza. A gente sempre fala. 10 vagas para auxiliar de operação. Vaga PCD. Fundamental incompleto, desejável. 5 vagas de representante comercial. Necessário ensino médio completo. 1 vaga para analista da qualidade, sênior, superior completo, imprescindível. Para maiores informações, acesse as redes sociais da Prefeitura de Macaé ou vá até a Secretaria de Trabalho e Renda, localizada no prédio Flor de Lótus, na Avenida Nossa Senhora da Glória, número diretor 1181, na Praia Campista. O atendimento também é de segunda a sexta, das 8 às 17. Pessoal, vocês têm cobrado a gente vaga PCD. Então, prestem atenção. Olha a vaga aí aguardando você. Não tem mais o que reclamar, né? Exatamente. Tá aparecendo. E vamos lá, para fechar, nós temos as vagas aqui de Rio das Ostras. Disponibiliza um total de 728 na cidade, gente. Rio das Ostras está com 728 vagas na cidade. Olha só. Tá? Entre elas destacam-se 10 vagas para ajudante de cozinha offshore, 5 vagas para analista de materiais, 2 vagas para mecânico de manutenção de válvulas. Para maiores informações, acesse o site da Prefeitura de Rio das Ostras ou vá até o Centro de Cidadania, localizado na Rua das Casuarinas, 595, no Âncora. Horário de atendimento também das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Este foi o quadro de vagas de emprego. Fiquem atentos aos próximos programas. E você também pode encaminhar um currículo, caso você não tenha pego direito aí, para o nosso e-mail, que é atendimento@grupovaloroficial.com.br, que vai estar aqui embaixo, que vocês podem estar lendo aqui na legenda, tá bom? E com isso a gente agradece essas meninas maravilhosas, né? Com certeza. Obrigada. Muito obrigada. Agradeço a imensa oportunidade. estar com vocês aqui. Muito obrigada. E este foi, Janaína, a Hora do Trabalho. E você que está aí do outro lado, curte, comenta, compartilha e faça como seu currículo. Distribua. Tchau, pessoal.